lugar de perigo. Eu li 2 textos propositalmente para expressar que o local de perigo ou a tentação, ela poderá ocorrer basicamente em 2 situações. A primeira, que é a tentação inevitável. Não tem o que você fazer, ela baterá na sua porta um dia, pelo fato de você ser um cristão, de você declarar o nome de Jesus Cristo. E é essa aqui que está na oração do Pai Nosso. A oração que Jesus está nos dizendo, ele termina nos recomendando a orar assim: Senhor, livra-nos da tentação. Não é livra-nos na tentação, é diferente, mas é livra-nos da tentação. Ou seja, a oração é para que nós não chegamos a ser tentados. Por quê? Porque Deus sabe que é uma área frágil, é um momento de vulnerabilidade, tá bom? Então, o propósito de Deus é que nem viemos a entrar, nem a ser tentado, mas que Ele nos livre de estar nessa zona de perigo. E a segunda maneira de fonte da tentação é quando você escolhe ou não vigia e você se coloca em uma posição de perigo. Você se coloca numa posição que acaba te levando a ser tentado. E é exatamente sobre isso que eu quero dizer. A tentação que vem independente das suas ações, essa tem que estar na sua oração do Pai Nosso, no seu devocional. Senhor, me livra da tentação. Nem entre na tentação. Mas o nosso estudo hoje, amém, irmãos, é como você não se colocar numa posição e acabar sendo tentado. E é muito importante o que foi falado pelo pastor Indomar, frisando sobre a integridade, irmãos, porque a integridade, você pode gastar anos e anos na presença de Deus. Você pode ter um ministério ímpar, um ministério significativo de 30, 40 anos. Se lá no final você corromper a integridade, é bem provável que as pessoas vão te lembrar pelo seu desvio e não pelos seus 40 anos de dedicação. Quando você vê a genealogia de Jesus, nenhum homem, nenhum rei recebe o prefixo rei. O único que recebe ali é o rei Davi. Porém, tem uma vírgula, e vai lembrar do caso dele com Betseba. Então, e me faço aqui as palavras de também Salomão em Eclesiastes 10:1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Ou outras traduções, a mosca morta no óleo estraga ele e perde todo o seu efeito. Você pode ter uma vida de unção, se você deixar entrar uma mosca morta ali, o mau cheiro dela vai comprometer toda a tua unção. Então, irmãos, todo cuidado é necessário. Amém? Todo cuidado é necessário. E não é por isso, né? E é por isso que a palavra de Deus nos orienta: vigiai e orai. Vigiai para não entrar em tentação. Porque se nós entrarmos na tentação, é um campo frágil. E por mais que você se ache forte, você vai estar sob ataque e vulnerável. E ainda sobre a reputação, Provérbios 22:1. A boa reputação vale mais do que muitas riquezas, e desfrutar de uma boa estima vale mais do que a prata e o ouro. Então, integridade tem que ser preservada, integridade tem que ser cuidada com toda a sua força, e em nome de Jesus, jamais negocie ela, jamais coloque à venda ela, e não troque ela jamais por um momento de prazer ou por um momento errado, tá bom? E também, irmãos, não adianta você dizer assim: não, o que importa é a minha integridade diante de Deus.
Deus conhece o meu coração. Mas a nossa integridade, pastor Milton, tem que ser diante de Deus e também diante dos homens. Tá bom? Tem um ditado popular que diz: não basta ser justo, tem que parecer justo. E Paulo vai recomendar isso a Timóteo, capítulo 3, verso 7. Pelo contrário, é necessário que o ministro tenha bom testemunho dos de fora, para não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então nós temos que ter integridade, tanto para com Deus, mas também para com os homens. E quem entendeu isso diz amém? Amém. E é tão importante isso, irmãos, que Provérbios, que eu li, 27, 12, ele é repetido o mesmo texto em Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e se esconde, corre, mas o simples, ou na linguagem mais popular, o vacilão, continua e depois vem as consequências, tá bom? E nesse aspecto da tentação que eu estou dizendo, amados irmãos, nós precisamos entender um princípio, que Deus não tenta a ninguém. Deus prova o homem, que é diferente, que atua resistência para a luta, mas Deus não tenta ninguém. Amém. Tentar alguém é você colocar algo para testar se ele é fiel ou não. Deus não trabalha assim. Tiago capítulo 1, verso 13. Ninguém ao ser tentado diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não quer que você esteja na tentação. Deus não vai te tentar. Ele vai provar você com lutas e dificuldades, mas Ele não vai te colocar na tentação. E uma vez eu vi um renomado pastor curitibano, de uma grande igreja, dizer assim: poxa, eu estava trabalhando e daqui a pouco Deus colocou uma secretária bonita só para ver se eu era fiel. Deus não faz isso. Deus, Ele quer que você seja livre da tentação, porque é um campo de fragilidade nosso. Amém, irmãos? E sobre isso, então, para você não entrar na tentação, você tem que tomar cuidado com 3 síndromes que podem tomar conta do teu pensamento ou da tua fé. São 3 síndromes, ou seja, 3 ideias falsas que se formam, que acabam tomando conta dos homens e acabam levando ao erro, a comprometer a sua integridade. A primeira delas é a síndrome de Sansão. Em Juízes, capítulo 16, versículo 4 ao versículo 6. Juízes, capítulo 16, versículo 4 ao 6. Diz assim: e depois disso aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, que é lá na região dos filisteus, cujo nome era Dalila. Verso 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade ele, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Verso 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara, peço-te, que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. A primeira síndrome é você achar que você é tão forte que você nunca será vencido. E Sansão tinha esse pensamento. Veja, Dalila era uma mulher dos filisteus, e ela veio e ele começou a flertar com o pecado. Ele começou a dar margem, a ponto dela chegar para ele e dizer assim: olha, conta qual é o motivo da tua força. E primeiro ele falou: se você me amarrar com cordas novas, eu não vou conseguir me soltar. Se você me amarrar com nervuras, eu não vou conseguir me soltar. E cada uma dessas, ela ia lá e contava para os filisteus vinham, tentavam pegar ele,
e ele, o quê? Se livrava. Então ali naquele momento, ele já poderia saber que, opa, tem algo errado aí, eu preciso parar agora. Mas não, ele foi continuando porque ele achava que ele era tão forte que jamais seria vencido. Meus amados irmãos, quero dizer para você, que por mais forte que você seja, por mais poderoso na oração que você seja, por mais instruído nas escrituras que você seja, irmãos, nós temos um limite, e nós não temos que ficar testando ele e colocando à prova. Deus não tenta a ninguém, esse não é o propósito dele, mas sim que você não entre em um estado de tentação. E se você se acha o forte, o poderoso, cuidado, aquele que está de pé, para não cair. Então não teste a sua força, não se ache tão forte, porque o único que conseguiu vencer todas as tentações, e aquele que nunca pecou, o único é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode vencer tudo. E mesmo assim Cristo não se colocou na tentação, mas foi colocado e venceu elas para a glória do Deus vivo. A segunda síndrome é a síndrome de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios, Etéias, podia até acrescentar Diabéias, né? Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes a seus deuses. A estas, porém, se uniu Salomão com amor. Salomão se achava tão sábio que ele talvez pensava no seu coração que eu não vou ser enganado por essas mulheres. E a Bíblia vai numerar aí a quantidade, né? Se não estou enganado é na faixa de 800 mulheres e concubinas que ele tinha, se eu não estou enganado. Isso, viu? Obrigado por me corrigir. É muito. Irmã, fecha o ouvido, por favor. Uma só, irmão, já dá muito trabalho. Então, Salomão achava que era tão sábio. Não, ninguém vai me enganar. Ninguém vai me enganar. E a Bíblia diz que aquelas mulheres desviaram o coração de Salomão. E muitos teólogos acreditam que Salomão perdeu a sua salvação. Ele começou bem, mas terminou mal. E no Evangelho, irmãos, não importa como você começa, importa como você termina. Você poderia ser um homem sem integridade nenhuma, considerado um mulherengo, um pecador, um bêbado. Você começou assim, mas está terminando como um homem de Deus fiel. É isso que importa. Glória a Deus. Mas se você começar bem, como um homem poderoso, e terminar mal, isso não vai prestar. Então, não pense que você é tão sábio que você não poderá ser enganado. Que até Salomão, após Cristo, o homem mais sábio que nasceu de mulher, até ele foi enganado com toda a sabedoria. Terceira e última síndrome, a síndrome de Pedro. Mateus 26, do 33 ao 35. Mateus, capítulo 26, versículo 33 ao 35. Mas Pedro respondendo disse-lhe:
ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Cuidado com a palavra nunca, viu? Tem um ditado que diz: nunca diga nunca. É uma frase impossível, mas tudo bem, nunca diga nunca. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E olha a resposta de Pedro. Olha, ele contrapôs Cristo. Não, está enganado. Olha lá o próximo versículo. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja visto morrer contigo, eu não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mentira. Quando o bicho pegou, irmãos, ficou um discípulo. O único que ficou é Pedro, de longe ainda. E chegou uma mulher, uma criada, falou: ei, você é dele? Não. Mas cadê o Pedro que disse que nunca ia cair? Cadê o Pedro que nunca ia negar, melhor dizendo? Então a síndrome de Pedro é você achar que você é invencível. É você achar que você nunca vai negar a Cristo. Que você, o diabo, não pode te vencer. Não pense assim. Porque, amados irmãos, como diz um ditado popular, todo homem tem seu preço. Todo homem tem um ponto de resistência. Não teste ela, fuja dela e esteja escondido nos pavilhões de Deus, guardado por Ele, pelo seu poder, que só nele você tem a plena integridade no Senhor. Mesmo porque, irmãos, nós nos colocarmos nessa posição não vai provar nada para Deus. Ele já conhece o seu coração, sabe seus limites. Se colocar em posição de perigo é desnecessário, é arriscado e não te traz benefício algum e não vale a pena. E agora vamos ver então, depois de considerar essas 3 síndromes, vamos ver então fronteiras que você precisa estabelecer na sua vida prática para não ser tentado. Você precisa colocar limites, fronteiras e marcos, que quando passar isso, você vai dizer: opa, peraí, daqui para frente não. Mas para entendermos isso, eu gostaria de falar, podemos colocar aquele slide, por favor? Eu queria falar sobre algo interessante, chamado do Pacto de Modesto. Tá bom? Não, pode voltar. Vamos lá. Isso. Aqui está este homem aqui, um grande evangelista aí da época moderna, Billy Graham, que apesar de algumas considerações sobre a fé e os métodos dele, mas é inegável que ele alcançou muitas pessoas. Estima-se que o ministério dele alcançou 210 milhões de pessoas. E só na cidade de Nova York, em 1955, se estou não enganado, mais de 56 mil pessoas entregaram a sua vida ou se colocaram para Cristo. E a equipe dele tinha 4 evangelistas, esses 4 homens. E eles estavam impactando o mundo. Mas um dia, na cidade de Modesto, na Califórnia, ele reuniu esse homem e fez uma sequência de reuniões, aonde ele estabeleceu o Pacto de Modesto. Pode avançar. E o Pacto de Modesto tinha 4 princípios. Número 1, vamos tratar de maneira cuidadosa com o dinheiro. Por que isso? Porque em um dos eventos eles estavam saindo com uma bolsa de dinheiro das ofertas arrecadadas. A imprensa filmou aquilo e começou a dar uma repercussão negativa. Então eles falaram: vamos ser cuidadosos com o dinheiro. Segundo pacto que eles fizeram: não vamos nos colocar em nenhuma situação de tentação sexual. Bom, então eles acordaram, pastor Jorge Luiz, que eles jamais entrariam no elevador sozinho com uma mulher, não dariam carona para uma mulher e não se colocariam em fotos com mulheres. Eles fizeram esse pacto. Terceiro, sem críticas ao pastor local. Isso seria bom nós pregar, né? Eles fizeram um pacto que jamais nas suas cruzadas evangelísticas iriam criticar a igreja local.
iriam criticar o pastor local. E quarto, eles iam ser discretos na publicidade, ou seja, iriam evitar aparecer demais, e se aparecessem, deveriam ter cuidado com a descrição. Então, amados irmãos, nós precisamos, você com o teu coração, com a tua fé, você precisa identificar quais são os seus pontos fracos. Cada um tem o seu ponto fraco, pelo menos um. Qual área é, e você precisa estabelecer fronteiras sobre isso. Fazer um pacto contigo, um pacto com a palavra, um pacto com a tua família, um pacto com a sua igreja, um pacto com a integridade de Deus. Nunca faça nada, amados irmãos, que vai envergonhar o seu ministério, a sua família e a sua igreja. Não faça nada disso, mas procure sempre se colocar em uma condição de integridade e proteção. Pode avançar? E quero citar aqui, gostei muito dessa frase: a integridade não é apenas resistir ao pecado quando ele aparece, mas é também evitar os caminhos que levam até ele. Ou seja, o homem íntegro não testa os seus limites, ele estabelece fronteiras, ele não se coloca em situação onde sua fé, caráter ou testemunho possam ser comprometidos. Amém? Essa frase é da equipe organizadora aí dos Heróis da Fé aqui de Minas Gerais. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Olha lá, integridade é estabelecer fronteiras para você não entrar na tentação, como é a vontade de Deus. Primeiro limite que é importante você colocar, ou primeira fronteira, é a fronteira com relação ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 ao versículo 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10. Quem gosta de dinheiro aqui? Nada Não seja mentiroso. Eu levantei a mão. Quem gosta de dinheiro? Não há problema gostar de dinheiro, o problema é amar ele. Tá bom? Olha lá, olha o conselho de Paulo a Timóteo: mas os que querem ser ricos caem em tentação. A riqueza, a prosperidade, irmãos, ela tem que ser uma consequência, não um objetivo. A prosperidade, ela tem que vir como consequência da tua fidelidade. Ela não pode ser algo que você desesperadamente busca. Porque os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço e com muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. Verso 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça ou bobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o seu relacionamento com o dinheiro tem que ser algo saudável. O dinheiro está para te servir e não você para servir ao dinheiro. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um terrível patrão. Se você deixá-lo dominá-lo, você vai cair em tentação. Então, se o teu coração começa a palpitar demais quando se fala em dinheiro, e você tem mais prazer em ganhar dinheiro do que sentir a presença de Deus, é um alerta para você. Se você troca estar reunido na casa de Deus, estar fazendo a obra de Deus, por algumas migalhas a mais que o mundo pode dar, cuidado, você poderá cair em tentação. Não negocie a sua fé por nada. Não negocie a sua comunhão com Deus por um trocado, irmãos. Não vale a pena de modo nenhum. Judas fez isso e acabou como acabou. Então, o dinheiro tem que estar para te servir. Ele não pode ser o seu alvo. Se você acorda pensando em dinheiro e
toda hora pensando em dinheiro, além do necessário para a sua subsistência, ou com projetos de ficar rico, tome cuidado, a Bíblia diz que esses cairão em tentação. Segunda fronteira que você precisa estabelecer. Eu quero aqui resumir elas, irmão, já também. 3 são as áreas mais vulneráveis do homem. Antigamente, na igreja, se falava que eram as 3 saias, né? As 3 barras, eram as 3 barras do homem que levavam ao pecado. Era a barra da saia, a barra de ouro e o São João da Barra, né? Era que derrubava o homem. Hoje mudou, continuam as 2, né? A barra de ouro, a barra da saia e a fama. É o que tem, né? O poder é o que tem derrubado os homens. Então eu já falei do primeiro, dinheiro. Outro são mulheres. Então esse cuidado precisa ser redobrado. De repente você não tem assim o teu coração é tomado pelo dinheiro. Tem, não tem, você lida com isso tranquilo. Mas talvez, quando você falou em mulheres, em imagens, em sexo oposto, você sabe que você tem uma fragilidade. Provérbios 5, do 7 ao 9. Diz assim, Provérbios 5, do 7 ao 9. Quero pegar aqui as palavras do pastor Lindomar. Não estamos falando com meninos hoje, mas com homens que querem dar o céu. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não os desvieis da palavra da minha boca. Verso 8. Afasta dela, ou seja, da mulher impura, né, o teu caminho, e nem te aproximes da porta da casa dela, para que você não dê a outros a tua honra, a tua integridade, e nem os teus anos aos cruéis. Então, amados irmãos, você não pode fazer como Eva, flertar com o pecado, ficar conversando com a serpente. Você não pode fazer isso. Não dê margem para isso. Ou como vem um pensamento, eu vou conversar com ela até para ver onde isso vai dar. Aí você já deu o primeiro passo para a sua derrota. Eu me lembro de um episódio de um pastor contando isso, eu achei muito interessante, que ele estava pastoreando na igreja e de repente chegou uma nova irmã. E essa irmã começou a querer ser a profeta da igreja, e revelar, e mostrar, e começou a dar mais atenção a ele, de uma maneira mais especial e até carinhosa. E ela se sentia muitas vezes desconfortável quando a esposa dele estava junto. Então, certa vez, ele marcou e foi fazer uma visita para ela. E ele sabiamente levou a sua esposa. Só que quando ele começou a encostar o carro, ele olhou e viu que ela olhou pela cortina e ela estava com uma roupa quase que íntima. E ela já se apavorou e foi lá trocar de roupa. Ele já ficou esperto, mas ele estava com a esposa. A visita ocorreu tudo bem. E passou algum tempo, ela ligou para ele. E ele, alô? Paz o Senhor, pastor. Tudo bem? Você sabe de quem está falando? Ele falou, eu sei. Ah, é? E ele sabia que era. Você sabe mesmo quem está falando? Ah, estou feliz porque você já conhece a minha voz. Você sabe quem eu estou falando então, né? Tudo bem, pastor? Quem é que está falando? E ele falou, é a antiga serpente. É Satanás. Então, entreis em tentação. Ele já cortou o mal. Porque a melhor fase de vencer a tentação é no começo, irmãos. É no começo. É no começo. E às vezes nós vamos brincando com isso. Uma vez um viajante estava indo e ele encontrou uma cobrinha que estava morta por causa do frio.
Ele ficou com dó dela, pegou aquela cobrinha, colocou debaixo do seu casaco e foi esquentando ela, e foi andando. E a temperatura foi melhorando, o calor do corpo dele foi aquecendo a cobrinha, daqui a pouquinho a cobrinha estava boa. E quando ele abriu o casaco, ela picou ele. É assim que funciona com a tentação. Você não briga com ela, porque ela vai te picar. Ela vai te picar. Então, no quesito mulheres, irmãos, você precisa manter fronteiras. Tá bom? Fronteiras. Por exemplo, pastor, você vai cumprimentar uma mulher no teu trabalho, até mesmo na igreja, a não ser que há essa liberdade, que eu acho ela um pouco perigosa. Vai cumprimentar, deixa o teu cotovelo travado. Se você deixar mole, ela vai querer vir dar beijinho, te abraçar. Já trava o cotovelo aqui. Ela já vai sentir que você não está dando espaço para ela. É um comportamento básico que você faz. Porque daqui a pouco começa com 3 beijinhos no seu trabalho, daqui a pouco é troca do WhatsApp, daqui a pouco você já está mandando emoji de coraçãozinho e já era. Por mais que você não fez nada, se a tua esposa vê isso, a tua integridade foi por água abaixo. Bom? Pastores, irmãos, que conversam com irmãos de igreja, não chame ela de você, não chame ela pelo nome nas mensagens. Use sempre o prefixo irmã ou senhora. Você está dizendo claramente nessa conversa que é uma conversa ministerial. Você não chama a irmã pelo nome dela e nem chama ela de você, porque isso denota o quê? Intimidade. E a nossa intimidade é unicamente com a nossa esposa. Então esses cuidados precisam ser tomados, porque senão daqui a pouco uma mensagem vem, da outra vem, e às vezes você não tem nada no coração, mas ela já começa a imaginar coisas, e quando for ver, o seu ministério, a sua integridade está em xeque. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Então é uma área que você não pode brincar e não pode dar espaço. Olha lá, Gênesis 39, verso 7. Vamos ver o caso de José do Egito. Ele foi forte, mas nós vamos ver que ele deu uma vaciladinha aí. Gênesis 39, verso 7. Aconteceu, pois, destas coisas, que a mulher de seu senhor, de Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ela já foi direto ao ponto. A mulher de Potifar já fez convite para ele. Verso 10. Porém ele recusou. Que diz? Verso 10, desculpa. E aconteceu que falando ela cada dia a José, a minha tradução diz, falando ela a José todos os dias. Então todos os dias ela vinha e dizia: deita comigo, deita comigo, deita comigo. Para ela falar isso, com certeza não tinha ninguém perto. Eles tinham momentos que se encontravam somente os dois. Na primeira oferta que ela fez, ele já devia tomar alguma posição. Olha, continua o problema. E não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa de quem? De Potifar, para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. O que ele tinha que fazer? Não vou entrar, ou vou levar uma testemunha comigo. Irmãos, pastores, quando você for considerado uma mulher, tem que ter outra mulher, sua esposa ou outro homem junto contigo como testemunha. Você precisa fazer isso. E hoje ainda mais está em jogo essas coisas. O tal do assédio moral e assédio sexual está em alta. Lá no meu trabalho, por exemplo, toda vez que eu vou chamar uma mulher na minha sala, eu coloco outra junto comigo. Ela é militar, eu sou militar, estou na minha sala, eu sou o comandante, mas eu coloco alguém junto comigo. E certa vez fui dar notícia da transferência de uma militar, chamei ela à sala e já chamei outra policial de recursos humanos para ficar junto comigo.
E o que ela estava fazendo? Ela estava gravando a minha conversa com ela. Gravando a conversa. Aí ela desceu lá e falou: ele falou isso. Aí a outra falou: negativo. Eu estava lá e ele não falou nada disso. Aleluia. Glória a Deus. Então você não pode se colocar em posição de perigo. O que aconteceu? Então ela pegou pelas vestes dele, versículo 12, por favor. Ela pegou nas vestes de José. Deita comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Parabéns para José, porque venceu a tentação. Mas isso aqui custou caro para ele. Levou ele à prisão novamente. E ele devia ter tomado alguns cuidados, como não entrar sozinho naquela casa para se colocar em posição de perigo. Amém, amados irmãos? Amém. Tem um recado aqui: as irmãs foram retiradas. Obrigado. Nós não vamos gostar de mim. E nós sabemos, amados irmãos, que as mulheres são uma bênção. Não sabemos viver sem elas. Precisamos delas, foram colocadas por Deus. Mas a mulher, ela tem uma maneira de agir, irmãos, que ela vai tocar em você. Como? Voz. Ela começa a falar com uma vozinha mansa, uma vozinha delicada, sorrateira. Antes de eu vir pra cá, minha esposa queria comprar um pacote de viagem. Eu tive que falar não. Aí já mudou o tom de voz dela. Os almoços ficaram melhores. Ela começou a fazer coisa que eu não pedia. E daí, quando ela não venceu, ela partiu pro choro. As mulheres é assim. Outra coisa que ela vai fazer, você menos perceber, irmão, começa a tocar na sua mão. Começa a tocar em você aqui, ó. Estão me ouvindo ou não? Vou falar mais alto. Eu não quero que vocês escutem. Elas começam a tocar em você. Começa a tocar no seu bíceps, na sua mão. Já é um sinal amarelo. Opa, já dobra o seu braço. Uma linguagem do corpo, tá bom? Tem um livro que fala isso. O corpo fala que você quer demonstrar para alguém que você não quer falar com ele, é cruzar os braços. Ou escorar a cabeça na mão. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Escorar a cabeça assim. Não está muito interessado. Ou está falando com você olhando para o lado. Então, irmãos, começou a tocar em você, já cruza os braços. Já se distancie e evite falar com essa mulher. Então começa a tocar. Voz meiga, tá bom? Começa a voz meiga. Ou posições corporais para chamar sua atenção. Eu não sei se você sabe, mas o homem é sexualmente estimulado pela visão e pela audição. Pela visão. A mulher, ela é estimulada pela audição e pelo tato. Mas a audição também funciona em nós, não tanto bem como os olhos, mas funciona. Então a mulher vai tentar com posições, com roupas, para tentar seduzir a sua atenção. E se você olhar a história, irmãos, Salomão, Sansão, Davi, Adão, Collor, o homem lá da máfia italiana, esqueci o nome dele, César Batista, Al Capone, todos foram derrubados por mulheres. Olha. Então você precisa tomar cuidado, tá bom? É uma área sensível. Então aí não podíamos deixar de falar do WhatsApp, né? A comunicação. Então o pastor tocou num ponto. A sua esposa precisa ter a senha do seu celular. Porque aí você fica mais tranquilo. E que você não tem que temer. Ela não tem problema ter acesso. Porque ela vai olhar. Se você é íntegro,
Você não tem nada a esconder. Amém. Não tem nada a esconder. É transparente. Tá bom? É transparente. Vamos avançar e falar mais coisas, mas aqui está bom. Então, se você entrar numa conversa de WhatsApp, tome cuidado. Tá? Muitos golpes hoje são aplicados dessa maneira. O camarada que às vezes está dentro da prisão, manda uma mensagem, ou às vezes até com um áudiozinho feminino, com uma mensagem, e daqui a pouco o bobão começa a dar canja. E o pensamento é: eu sou tão forte como Sansão, sou tão sábio como Salomão, e jamais vou negar o Senhor como Deus. E você continua nessa conversa. Vamos ver até onde que dá isso aqui. Quando você vai ver, irmão, você já está enrolado, que nem a sucuri faz, e não tem mais como sair. Aí o que eles fazem? Daqui a pouco ele vai lá e posta uma foto semi-nu dessa mulher, e pede para o bobão: manda sua. Aí ele manda, e agora ele fala: olha, eu sou o pai dessa menina, você mandou uma foto, ela é de menor, e eu vou na delegacia. Ou você me paga, ou eu vou expor a sua foto. E a foto, né, íntima do homem está exposta na rede social. Daí isso, irmãos, é que nem travesseiro de pena. Uma vez que estourou, você vai conseguir catar algumas penas, mas não todas. Não todas. Então, no meio digital, todo cuidado é pouco. Tá bom? E eu estou te falando agora como alguém da área de segurança pública e alguém também da área de tecnologia. Terceiro ponto que você tem que cuidar, e meu horário já está finalizando: companhias com quem você anda. Salmo capítulo 1, verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há um ditado popular também: diga com quem tu andas, e eu saberei quem tu és. Então não adianta você dizer: não, eu vou andar com os amigos, eles não são da casa de Deus, mas eu sei me conservar, eu sei resistir. Vai chegar uma hora que uma foto vai provar o contrário, ou vai colocar em xeque o que você está fazendo. Vai chegar uma hora que você, sem perceber, você daqui a pouco está cedendo, porque o meio vai acabar te corrompendo. Então, para evitar entrar em tentação, não se assente na roda dos escarnecedores. Provérbios 4,14: não entre na vereda do perverso, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passa por ele, desvia-te dele e passa de largo. Mas pastor, eu preciso ter amizade com os homens para poder provar Cristo para eles. Faça como Jesus: entre na casa do pecador, pregue, e outro dia saia e siga o teu caminho. Só vá lá para pregar a palavra de Deus. Tá? A sua amizade está dentro da igreja. A sua amizade está com sua família, daqueles que são fiéis ao Senhor. A sua amizade está com Cristo Jesus, que nos completa. Não vai dar certo você estar na roda dos escarnecedores. Em determinado momento vai dar problema. Outra barreira que você tem que colocar, a fronteira, com elogios. Quem gosta de receber elogio aqui? É bom, né? Mas cuidado. Provérbios 27 e 21: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim um homem é provado pelos louvores que recebe. Há quem diga que a crítica não é tão perigosa como os elogios. Os elogios, ou aquele que fica só enchendo você, cuidado. Provérbios 29, 5: o homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Então você está lá, chega alguém no seu trabalho e começa ali enaltecer demais você, ou até mesmo na igreja, como diz no popular, começa a encher muito a sua bola e vai te exaltando, é muito elogio. Cuidado, que você está entrando numa área de perigo. Vou correr aqui, irmãos.